Na aula passada, nós conversamos, digamos assim, sobre as raízes da cultura brasileira, não é? São raízes ocidentais e são raízes europeias, não é? É claro que depois a gente misturou com questões também culturais da África, também das nativas indígenas que estavam aqui, não é? Mas, por enquanto, o que foi que a gente viu? A gente viu que os europeus, não é? Fizeram a Idade Antiga, a Idade Média e o Renascimento, e esses três movimentos, eles foram muito importantes para moldar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de fazer cultura. Então, o que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu a Idade Antiga, do ano 500 ao ano 1000, do ano 500 antes de Cristo ao ano 500 depois de Cristo. Aí a gente viu a figura de Apolo, não é? Depois a gente viu a Idade Média, do ano 500 ao ano 1500. Aí o que foi que a gente viu? A gente viu um quadro, não é, de Hieronymus Bosch, já dentro, não é, dessa atmosfera mais religiosa, tá certo? E depois a gente viu que vieram as grandes navegações, não foi? E, olhe, nasceu o Renascimento, não é? O Renascimento, como o próprio nome diz, é o renascimento dos padrões antropocêntricos da Idade Antiga. E ele aconteceu nos séculos XV e XVI, não é? Aí os europeus vieram para cá, tá certo? Lá na Europa, o que era que tinha havido? Vejam bem. O Renascimento trouxe a tradução da Bíblia, trouxe a publicação da Bíblia nas línguas nacionais, as pessoas leram a Bíblia e começaram elas mesmas a darem uma interpretação da Bíblia, não é? Então, nós tivemos a Reforma Protestante em 1517, tá certo? A Reforma Protestante quebrou a Europa no meio, praticamente, tá certo? Metade da Europa ficou católica, metade da Europa ficou protestante. E a igreja perdeu o prestígio medieval que ela tinha, tá certo? Logicamente, ela não ia ficar quieta. Aí ela fez a Contra-Reforma Católica, que aconteceu em 1545, não é? O que foi a Contra-Reforma? Foi um bocado de bispo pensando durante vários anos numa cidade chamada Trento, na Itália. E aí eles pensaram assim, não adianta mais investir na Europa. Na Europa, quem era protestante, era protestante. E quem tinha, né, quem era católico. Quem tinha virado protestante não ia voltar a ser católico. Então, o que foi que aconteceu? Né? Ela fundou uma companhia de padres, né, a Contra-Reforma, chamada os Jesuítas, e os Jesuítas vieram fazer aqui na América os católicos novos, não é? Principalmente na América Latina. Então, logicamente, o que é que a gente tem aqui no Brasil logo que os europeus chegaram? Tem um momento chamado quientismo, que é um momento que dura praticamente 100 anos, de 1500 até 1601. Tá certo? Agora, o que é importante a gente perceber? Praticamente não há os valores antropocêntricos e mundanos do Renascimento. É por isso que eu botei vermelhinho aí o quientismo, não é? Porque ele tenta fazer um resgate do prestígio medieval da igreja. Tá certo? Então, lá vamos. O que foi que aconteceu? Daqui a pouco a gente vai ver isso. A Contra-Reforma Católica gerou o Barroco, que a gente só vai ver na próxima aula, tá certo? Então, olha aí, em síntese, vamos ver o que aconteceu. O Renascimento gerou a Reforma Protestante, aí a Reforma Protestante, não é, foi contraposta com a Contra-Reforma, aí a gente tem a criação da Companhia de Jesus e a gente vê que depois essa Contra-Reforma gera o Barroco, sobre o qual a gente vai conversar na próxima aula. Então, basicamente, o que é que a gente tem?
há duas molas que trazem os europeus para a América. A primeira é uma mola que tem a ver com a conquista material. Ora, o que era que estava acontecendo lá na Europa? O declínio do comércio com o Oriente. Então, a Europa, não é, precisou pensar assim: se a gente não está mais crescendo na direção do Oriente, a gente precisa crescer na direção da América. Não é? Então, vieram várias pessoas aqui, enchiam os navios de ouro e prata e levavam para a Europa, não é? Logicamente, não havia nisso a valorização da cultura americana aqui. E nós tivemos, infelizmente, um genocídio da população americana nesse momento, não é? Foram trazidas doenças da Europa que dizimaram vários povos americanos aqui, não é? Além do mais, havia cidades como Cusco, não é, lá no México, inclusive cidades melhores do que as cidades europeias, né, com água corrente em aquedutos, não é, com banhos públicos, não é, com esgotos, o que não havia na Europa ainda. Mas a Europa não veio para cá aprender. Ela veio para cá achando que era superior e que tinha que ensinar o jeito de ser europeu ao brasileiro. Então, essa conquista material, ela foi muito nefasta, não é? Porque se havia um trabalho feito em prata ou um trabalho feito em ouro, ele era derretido para ser colocado dentro dos navios e ser transportado de uma forma mais prática, não é? Quer dizer, toda a cultura que foi construída aqui foi muito desvalorizada e foi muito atropelada, não é? A outra mola que trouxe os europeus para cá foi a conquista espiritual, principalmente na América Latina, não é? Então, o que é que a gente tem, né? Vieram padres da Companhia de Jesus exatamente para catequizar a população nativa, tá certo? Então, nós temos, olha aí, nesse momento do quinhentismo, duas manifestações literárias, tá certo? A literatura informativa, que tem uma ligação com a conquista material, porque era assim, né? Chegava um português aqui, olhava tudo, descrevia e mandava dizer a Portugal o que é que podia ser apropriado, não é? É essa literatura informativa. Observem que eu botei a palavra literatura entre aspas, porque, na verdade, eu estou usando literatura aqui como se fosse a literatura médica, não é? Uma palavra bem geral, porque isso não é arte. Eram trabalhos descritivos, eram trabalhos historiográficos, eram trabalhos, não é, geográficos, eram como notícias que os portugueses escreviam aqui no Brasil para ela ser consumida lá na Europa. E nós tínhamos a literatura jesuítica, tá certo? Que era uma literatura que fazia o que a gente chama de conquista espiritual, não é? Então, era uma obra, era uma peça teatral, por exemplo, não é? E aí, essa peça teatral, né? Essa peça teatral era assim, entrava Nossa Senhora na peça. Aí os padres da Companhia de Jesus tocavam um instrumento de corda, um violino. Os índios ficavam apaixonados por Nossa Senhora, não é? Aí saía Nossa Senhora e entrava o diabo. Aí eles botavam, não é, enxofre na plateia com um fole e explodiam pólvora, que os índios não conheciam. Eles ficavam apavorados, não é? Então, na verdade, o que era? De forma, não é, digamos assim, muito forçada, né? Era a implantação da cultura europeia católica aqui no Brasil. Então, eu quero que vocês percebam que isso durou 100 anos, não é? Então, nós somos um país que tem 500 anos. Os primeiros 100 foi o momento em que não houve arte, não é? A literatura não nasceu nesse momento, porque para ser arte, minha gente, precisa ter um aspecto lúdico, precisa ter um aspecto de gratuidade. E nenhuma dessas literaturas
tinha isso, não é? Uma estava completamente ligada ao objetivo de conquista material e a outra estava completamente ligada com o objetivo da catequese. Então, não é, esses escritores que funcionavam nesse momento, não é, são mais escritores que lidam com o jornalismo, por exemplo, do que propriamente com a arte. Não é? A arte da gente só vai nascer no barroco. E aí a gente vai falar um pouco dos escritores mais importantes desse momento na próxima aula.